Mourão, o covardão. Eu estou chegando a uma conclusão que é uma conclusão que todos vocês já chegaram. Eu acho até que em outras vezes eu também já cheguei, mas eu me esqueço. É que as Forças Armadas tem alguém que é efetivamente macho? Não está dando a impressão dela ser composta só por covardes a partir do Bolsonaro? Que veja, esse general que depois, que ele disse que ele recebeu a minuta do golpe, disse que ele falou para o Bolsonaro que ia prender, por que ele, na hora que recebeu isso, não comunicou ao STF? Ele prevaricou, né? Agora é a hora do Mourão. Esse aí, olha, todo mundo achava, nós à esquerda, que a taça de covarde teria que ser do Bolsonaro. Por tudo que ele faz, porque ele faz e volta, né? E nunca termina nada, ele é o famoso corno ejaculação precoce. Aliás, dizem as más línguas que é por conta disso que ele é corno. Bom, mas agora o Mourão, gente. O depoimento que ele deu no STF perante o Gonê, é alguma coisa que, sabe, dá vergonha. Eu fico com vergonha alheia. Quer dizer, não é verdade. Essa minuta de golpe é fake, completamente fake. E não houve ninguém me monitorando. E também não houve nada de conversa de golpe, eu não estou sabendo. Aí, cara, né? Mas aqui no relatório daqui, o Cid disse que o senhor sabia. Então, o Cid é mentiroso? Aí ele tem que dizer, sim, ele é mentiroso. Sabe o que ele disse? Não, eu não digo que ele é mentiroso. Ué, não dá para entender, gente. Esses caras não têm coragem de afirmar nada um sobre o outro. Eles são incapazes de afirmar é fake. Se é fake, ele tá mentindo. Ah, bom, isso não... Caramba! Agora dá para entender o porquê que um cara desse dizia que o Brilhante Ustra era uma pessoa boa, um bom instrutor. O cara, quando fala que um torturador é um bom instrutor, agora vem dizer que ele não sabia de nada, Mourão, que o Bolsonaro não conversou com ele sobre qualquer coisa no sentido de golpe. Isso nós estamos carecas de saber, ninguém nem precisa perguntar para ele. Por quê? Porque ele era tido pela família do Bolsonaro como inimigo, como um traíra, como um covarde, um bunda mole que ele é. Então, agora, ele dizer que o Cid inventou, mas ao mesmo tempo não é mentiroso, é porque ele tem medo. Ele tem medo, né? Ele tem simplesmente medo que se descubra mais coisa. E tem medo do Cid também, tem medo de tudo mete medo nele. Agora, um cara desse, que tem medo de tudo, foi um general no Brasil. General. Agora, para falar do PT, para falar do Lula, quando o Lula estava preso, aí ele tinha coragem. Eu fico pasmo da situação que ele lançou mão agora. Que a declaração do Mourão simplesmente se baseia na seguinte coisa para dizer que o documento, a minuta era fake. É que era uma bobagem, era uma coisa infantil, mas nós dissemos isto na época. Lembra quando o PT
sem saber que estava acontecendo tudo isso, inventou lá no 247, em certos núcleos, de que ia haver golpe. Por que o PT inventou isso? Porque o PT sempre, quando perde, tem golpe. Fernando Henrique era golpista, Collor era golpista. Todo mundo que ganha do PT, o núcleo do 247, aquele tipo de gente ali, não é o Lula não, inventa um golpe. Então, eles falavam que era golpe o tempo todo. Temer era golpe, o impeachment era golpe, tudo era golpe. Então, é a história do Pedro Lobo, né? Como é que a gente vai acreditar no PT se tudo é golpe? Tem sentido. Então, nós dizíamos, não está ocorrendo golpe, não vai ter golpe. E não houve. Por quê? Pelas mesmas razões que o Mourão diz que não houve. Quais? É tudo uma coisa muito infantil. E a gente dizia, o Bolsonaro não planeja nada. Ele não sabe planejar. Sem contar que, mesmo que ele soubesse, precisaria de empresário, precisaria da concordância do exército, precisaria outro clima internacional, precisaria os governadores e deputados não terem sido eleitos na mesma eleição e etc, 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 etc. Então não vai haver e não está havendo. Aí se descobre que a infantilidade que não poderia acontecer, aconteceu. Aconteceu de eles prepararem um documento, o núcleo do bolsonarismo preparar um documento para instaurar um tipo de estado de sítio, por conta de que as eleições foram fraudadas e por conta de que estava havendo, né, um distúrbio na nação. Isso não iria trazer ninguém para fazer golpe. Mas os tontos não imaginaram que se eles continuassem com essa conversa, elaborassem um documento, conversassem isso com os kids pretos e algum tonto acreditasse, esta infantilidade já caracterizaria um crime, principalmente se isso passasse pelo próprio presidente. E foi esta infantilidade que aconteceu. E é esta infantilidade que está sendo julgada porque ela é crime. Né? Ela é crime. Eu acho que as pessoas ainda estão com dificuldade de entender. Não é que houve intenção de golpe. Não precisaria. Não é a questão da intenção que é crime. A intenção, fala, porque não planejaram direito. Ué. Se o ladrão é incompetente e não planejou o assalto, e ele faz, né? E pegam na casa dele um plano ridículo de assalto, aí se fica sabendo que não é só ele, que tem mais um, falando, peraí, esses caras, eles, né, não iam conseguir fazer esse assalto porque o plano é ridículo, mas eles estavam falando de assalto. É essa a história. Tudo isso, gente, seria algo bem menor mesmo, se a Pericrente não tivesse forçado o Bolsonaro a prometer para ela que ele daria um jeito, que o Lula não tomaria posse. E ele falou isso, falou pro Heleno, o Heleno falou para outro, e aí, pimba, algumas pessoas, como o Braga Neto, tomaram a iniciativa de começar a mexer pauzinho sem poder mexer. E veio a tal da minuta do golpe, que é um pedido de estado de sítio. Quando o Bolsonaro pegou aquilo na mão e imprimiu, a primeira coisa que ele deveria ter feito, qual? Rasgado. Jogado no lixo, para gente. Para, porque isso vai nos levar na cadeia. Não!
Ele chamou os 3 ministros do exército para mostrar o documento dizendo, leiam, do tipo assim, concordam ou não concordam? Então, ele caracterizou aí a intenção de golpe. Esse é o crime. Você pode falar assim, nossa, é um crime pequeno. Não é. Não é por quê? Porque ele era o chefe das Forças Armadas naquele momento. Portanto, ele apresentar um documento é uma requisição para as Forças Armadas de compactuar com um estado de sítio, que na verdade não era estado de sítio. Estado de sítio você pede quando está havendo uma conturbação nacional, não está havendo conturbação nenhuma. Aliás, a conturbação do 8 de janeiro foi depois. E ele já estava até fora do país, porque ficou sabendo e fugiu. Agora veio o Mourão dizer que, por conta da infantilidade do documento, tudo é fake news. Que o próprio documento é fake news porque ele é infantil. Ora, Mourão está simplesmente distorcendo a história e a lógica. Aliás, uma característica dele, né? Uma característica dele, porque ele é apoiador de 64, ele falava grosso dentro dos quartéis, agora tá ali no Senado, mordendo o dinheiro dele, uma segunda aposentadoria, né? Fingindo que quer ficar de bem com todo mundo. Ele não quer aparecer no quartel como anti-bolsonarista. Ele quer ficar de bem com todo mundo, ali na direitona. Esse Mourão, gente, ele não vale o feijão que ele come. Deu nojo de ver o depoimento dele no STF. Deu nojo de ver. Que coisa mais, sabe, homem covarde é duro, né? É duro você ver um cara de farda, cheio de insígnia, né? Farda não, porque agora ele não quer nem ouvir falar mais em farda. Ele quer vestir terno porque esse é o sonho da vida dele, não ser mais militar. Que crápula, hein, gente? Que crápula, que ratazana, né? Aliás, um cara que, para ser candidato e ter benesses de minoria, pôs lá que era índio. Te juro. General Mourão, olha aqui para mim. Eu vou lhe dizer uma coisa. O senhor nem brasileiro é. O senhor não é índio, nem branco, nem... O senhor não é nem brasileiro. O senhor sabe o que o senhor é? Se há alguma coisa que me parece que nós não conseguimos ainda no mundo semântico encontrar uma qualificação. Meu reino, agora não é mais reino mineral, vegetal e animal, tem mais reinos. Dentro desses reinos, nós não encontramos ainda um tipo de bactéria onde o senhor possa se integrar. Daqui a pouco a gente volta.